Olá, olá a todos, a todas, a todes, a todo mundo. Essa semana é uma semana muito especial, é uma semana que a gente está chegando, que a gente lança uma plataforma, que a gente se comunica com os campos da cultura, da criatividade, da economia dos setores criativos, também do turismo, não é? Para anunciar uma boa nova. A Tempo de Hermes chegou. Podia ser o Tempo de Hermes chegou, não é? Mas é a tempo, porque é a empresa Tempo de Hermes que chega, eu espero, com o tempo do próprio Hermes, que é o deus da criatividade. A gente, na verdade, tem feito uma série de podcasts e hoje nós vamos falar sobre a economia criativa na perspectiva de números, a economia da cultura, dos setores culturais, criativos. E eu tenho uma alegria imensa de receber o Luiz Antônio Gouveia de Oliveira e o Carlos Paiva. Luiz Antônio foi diretor da Secretaria da Economia Criativa, quando a secretaria foi criada no governo Dilma Rousseff. Foi um parceiro importantíssimo, porque é um quadro do IBGE, é um economista, alguém que está habituado a tratar de números, de indicadores, de métricas. E, do outro lado, eu tenho aqui o Carlos Paiva, que também foi secretário do Ministério da Cultura, também esteve à frente das discussões do fomento, das questões do financiamento à cultura no MINC, e que eu fico muito feliz porque Luiz Antônio, junto comigo e com a equipe da secretaria, nós urdimos e tínhamos uma meta que parecia plausível naquele momento, de nós termos um observatório de economia criativa em cada universidade pública federal brasileira. A luta foi grande, nós conseguimos, no último momento do segundo tempo do jogo, pelo menos deixar um observatório em cada região do país. E, no primeiro momento, nós tivemos um grande acolhimento pelos amigos que temos da Universidade Federal da Bahia. E esses observatórios, alguns têm mais atividade, outros talvez um pouco menos, mas, na verdade, a gente tem no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, universidades federais que tocam essas pesquisas necessárias para a formulação de políticas públicas. Afinal de contas, dados confiáveis, servem à pesquisa. Então, eu estou aqui com Luiz Antônio Oliveira, Carlos Paiva, amigos queridos, e eu queria já passar a bola para vocês, dizendo o seguinte, talvez começando aqui com o Luiz Antônio. Luiz, em função da sua experiência, porque a secretaria, de uma certa forma, ela vai perdendo força, a própria Secretaria da Economia Criativa, mas você continua tendo uma vida de gestor à frente do Ministério da Cultura e termina realmente se ocupando do Sistema Nacional de Indicadores de Informações Culturais do nosso SNIF, no momento em que o Ministério tinha essa ambição de ter um sistema importante que fosse capaz de dar conta dessa produção de dados desse país imenso que é o Brasil. E você era a pessoa certa também, certamente, no bom lugar. Pena que também isso depois não vingou. Mas eu queria que você contasse um pouco, para quem está com a gente, essa história da criação desse sistema que aconteceu antes de nós, mas que caminhou também com a nossa passagem pelo Ministério, especialmente com a sua até o final. Eu acho que era importante para quem está nos ouvindo, e muita gente está interessada nessa memória, desse papel, o que era o Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais, e qual era o sentido da sua criação, e o que é que ele conseguiu realizar, e por que é que ele, de uma certa forma, perdeu, empalideceu na sua força inicial. Bom, boa tarde, Cláudia, boa tarde, Carlos, boa tarde aos ouvintes da Tempo de Hermes, do podcast da Tempo de Hermes. Eu queria agradecer o convite para estarmos aqui hoje falando um pouco dessa história, né, do Sistema de Informações, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Como você falou, Cláudia, a gente chega ao Ministério
ali em 2011, e o Sistema Nacional já estava institucionalizado desde finalzinho de 2010, né? Na verdade, ele começou a ser esboçado já na segunda gestão do ex-ministro Gilberto Gil, ali por volta de 2006, 2007, ainda com algumas pesquisas muito esparsas sobre indicadores culturais, né? Inclusive algumas delas com o próprio IBGE e com outras instituições de pesquisa. Mas, do ponto de vista de institucionalização jurídica, inclusive, legal, somente em 2010 é que o sistema ele é formalizado, né, digamos assim. E quando nós chegamos no Ministério, ele ainda não tinha um rosto, né? O sistema falava-se muito, ele tinha, né, existia o conceito do sistema, a ideia era verticalizar essas informações entre União, estados e municípios e o Distrito Federal, né? Mas não havia ainda nenhuma, digamos assim, uma interface ou uma plataforma que pudesse mediar esse tipo de verticalização. E ali, já quando nós chegamos, né, no Ministério, na criação da Secretaria da Economia Criativa, um dos diagnósticos que nós fizemos, né, diante das pesquisas que a gente já vinha realizando sobre a economia criativa, era exatamente a ausência de dados, de informações para a tomada de decisão, né? Como é que você conseguiria reconhecer o campo cultural, o campo criativo, se você não tinha dados, informações objetivas para desenhar aí um rosto para esse campo, né? Então, um dos principais esforços da Secretaria foi fomentar esse tipo de discussão, de debate, de produção de dados e informações, né? Como você já citou, uma das primeiras políticas que nós implementamos foi exatamente criar uma rede de informações sobre economia criativa. E quem melhor do que as próprias universidades públicas para liderar esse processo? Então, a ideia foi criar uma rede de observatórios sediados de preferência em universidades públicas, que pudessem, a partir de digamos assim, um incentivo inicial do governo federal, começar a produzir dados sobre essa economia, sobre a economia criativa, sobre a economia da cultura. E, com o passar do tempo, essa produção ganhar autonomia e as próprias universidades captarem recursos para a produção dessas informações. Lógico que a ideia era que esses dados pudessem subsidiar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIC, né? Então, a ideia era essa. Nesse meio tempo, o próprio SNIC foi criando também um rosto, né? uma tangibilidade. Foi criado inicialmente, o Ministério criou um ID, né? um número de identidade único, onde os criativos, os pesquisadores, os produtores culturais poderiam se cadastrar, né? E também alimentar a plataforma do sistema com informações, com dados, né? Então, foi criado o ID da cultura, e o segundo momento foi a criação da própria plataforma do SNIC, né? Foi criada uma plataforma a partir de uma experiência da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, com uma plataforma aberta, né? Com conceito de colaborativo, de dados e informações georreferenciadas, onde esses agentes, esses elementos, né, os pesquisadores sobre cultura, os produtores culturais, os agentes culturais, os próprios gestores públicos no nível municipal, estadual e federal pudessem se cadastrar e também aportar informações e alimentar o sistema com essas informações. Então, quer dizer, houve um esforço aí, por um lado, do campo cultural e criativo de, digamos assim, alimentar as informações da plataforma e, do ponto de vista institucional, do próprio Ministério, por meio da Secretaria da Economia Criativa, fomentar a produção dessas informações, né, com pesquisas estruturadas, qualificadas, qualificadas a partir do ponto de vista metodológico, né, com metodologia científica robusta, pesquisas
quantitativas e qualitativas, né, diga-se de passagem, não só da área de economia, mas como as diversas áreas, né, sociologia, da própria gestão, da própria administração, da humanidades de uma forma geral, né? E a ideia exatamente era isso, né? Criar o máximo possível de dados e informações para um campo que não tinha, quer dizer, que ressentia de uma escassez gigantesca de dados e informações, e, portanto, não poderia se reconhecer com mais precisão, né? Com mais acuidade, enquanto um campo produtivo, né, produtor de riquezas, né, difusor de cultura, de informações. Então, a ideia foi essa. Essa plataforma evoluiu, né, o Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais evoluiu, foi devidamente institucionalizado pelo Ministério da Cultura e depois incentivado para que os municípios, especialmente os municípios e estados, criassem suas próprias interfaces do sistema nacional, né, do sistema do SNIC na administração local, na gestão local, estadual e municipal. Então, a gente disponibilizou recursos humanos e tecnológicos para assessorar os municípios e estados na implementação da plataforma, né, com a sua interface própria, customizada, né, e com o recorte que eles gostariam de dar. E isso foi feito, e foram mais de uma centena de municípios que foram assessorados pelo MINC na sua implementação do Sistema Local de Informações de Indicadores Culturais, né? A fase seguinte era exatamente verticalizar esse fluxo de informações, né, de forma que União, estados e municípios falassem a mesma linguagem. Então, junto com a Universidade Federal de Goiás, nós desenvolvemos um projeto da criação da Ontologia da Cultura, que foi um projeto muito interessante, né? Criar uma ontologia própria, com categorias, né? Com conceitos que pudessem dialogar entre si e dentro do sistema, né? Para que todos falassem uma mesma linguagem, né? Quando se falar sobre equipamento cultural, né? O que o município, o Estado e a União entendem por equipamento cultural. Então, tem toda uma ontologia que foi uma ontologia de base, logicamente, quer dizer, você tem uma ontologia de base da cultura, de uma forma geral, mas depois, dentro de cada, por exemplo, dentro da gestão, né? O que é um produtor cultural, o que é uma empresa cultural, aí tem todo um refinamento dessa ontologia que ficou, né, seria o próximo passo nesse processo. Tudo isso para dar coesão ao sistema. O sistema precisa de uma coesão, de uma coerência, de uma linguagem comum, né? Então, foi muito bem pensado nesse sentido. E aí, bom, não sei se eu estou me estendendo muito, mas a ideia é essa, quer dizer, e aí a gente procurou também, em um certo momento, eu estive nos últimos meses lá, anos, no Ministério, na minha passagem pelo Ministério, eu estive à frente da Coordenação de Estatísticas e Indicadores Culturais. E aí a gente procurou aperfeiçoar um pouco essa interface, né, do SNIC. Ela era um pouco, não era muito amigável de se navegar, né, do ponto de vista de georreferenciamento, ela tinha lá os mapas culturais, né, e tinha inclusive mapas específicos, tinha o mapa das bibliotecas públicas, né, o mapa dos museus, do IBRAM, do Sistema Museal Brasileiro, que o IBRAM abraçou, né, e desenvolveu com muita competência. Do ponto de vista de georreferenciamento da informação, o sistema estava bem avançado. Mas do ponto de vista de indicadores e estatísticas, especialmente de indicadores e estatísticas, a interface não era muito amigável. Então, na minha passagem pela Coordenação de Estatística e Indicadores Culturais, que era ligada à Secretaria Executiva do Ministério, eu procurei desenvolver mais essa parte. Já que a parte de georreferenciamento estava bem avançada, eu procurei criar uma interface de informações, de dados, de indicadores que pudesse ser útil ao campo cultural, a pesquisadores, a produtores, gestores culturais que poderiam ter interesse em saber, por exemplo, dos setores culturais, qual é a produção, qual é a geração de renda, de emprego recente, né? Como é que está essa questão da distribuição da ocupação e do emprego no campo cultural, nos setores culturais,
a própria balança comercial, né, de exportação e importação de bens e serviços culturais, e uma série de outros indicadores de consumo, como é que está sendo o consumo cultural, né? Então, a gente procurou levantar esses dados, essas informações e reunir nessa nova interface, que eu chamei de Sistema de Informações e Monitoramento da Cultura. Até recentemente estava aí no ar ainda, né, lá na página da Secretaria Especial de Cultura, mas infelizmente, foi descontinuada. Mas é uma interface muito interessante porque ela dava acesso a qualquer agente cultural, seja do ambiente acadêmico, como também da área de produção e de empreendedorismo cultural, dava acesso a muitos indicadores confiáveis, né, produzidos por instituições como o IBGE, como FGV, IPEA e outros, né? Então, dados estatísticos muito, muito confiáveis sobre essas áreas, né? Consumo, produção, renda, emprego, balança comercial e assim por diante. E, além disso, né, cada indicador tinha o seu conjunto de fichas, né, de indicadores muito bem descritos. Então, se a pessoa quisesse saber como aquele indicador era produzido, tinha lá toda a metodologia de produção dos indicadores, a base de dados estava disponível, aberta a qualquer pessoa que quisesse baixar a base de dados, fazer novos cruzamentos de dados e produzir novas informações. Então, era uma interface, né, muito, muito amigável, e não só para o campo cultural extra-MINC, mas internamente para os gestores do MINC, diretores, secretários e o próprio ministro, né, quem quisesse ter acesso a uma informação concisa e objetiva, né, tinha lá no sistema de informação, no SimCultura, né, o sistema de informação e monitoramento da cultura, tinha essa interface para fazer essa extração de dados e de informações, né? Então, essa foi quer dizer, digamos assim, resumindo muito assim, por cima, a trajetória de implementação e desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Muito bom, Luiz. Eu estou aqui ouvindo você e pensando na importância, né, para o campo da cultura de toda essa construção. E aí quero ouvir o Carlos Paiva. E nesse primeiro momento, Carlos, eu não quero ouvir o Carlos do OBEC Bahia, mas eu quero ouvir o Carlos secretário, né, de fomento, que também trabalhou no governo Dilma Rousseff. É muito bacana porque somos todos aqui, digamos, ex-quadros da presidenta Dilma Rousseff. E é muito interessante. Você chega logo depois, e eu me lembro que nós, que estávamos antes na Secretaria da Economia Criativa, dizíamos assim, a Secretaria de Fomento, né, ela tem uma riqueza enorme de informação que ela própria não conhece. Ela nos impressionava como ela crescia dentro do prédio do Ministério da Cultura, que fica na Esplanada, e eu dizia, daqui a pouco não tem lugar para nenhuma outra secretaria, só tem para o fomento, porque é um trabalho hercúleo de tirar isso do papel, digitalizar isso, e pior, ou melhor, ter a informação sobre o quanto se financiou, o que se financiou, o que isso impactou, dados fundamentais para essa economia da cultura que a gente está falando aqui. E pensando nisso, e pensando nessa trajetória do SNIC, Carlos, qual é a tua leitura e da tua experiência enquanto secretário nessa perspectiva da produção de informação para que os recursos realmente do Ministério fossem bem aplicados? Cláudia, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui com você, com o Luiz Antônio. São colegas de campo de trabalho, mas também são colegas que inspiraram a minha trajetória profissional, a minha trajetória acadêmica. Então, é um prazer e uma honra estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês. Eu vou comentar, mas acho importante comentar a visão do ponto de vista do governo federal, mas também do governo estadual, porque, a princípio, a CEFIC, que é a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, tem um volume de dados muito grande sobre o incentivo fiscal da Lei Rouanet, que é uma perna da Lei Rouanet, a única perna que se desenvolveu plenamente. Realmente é um volume de dados que eu acho que, apesar de estar
público é muito pouco explorado pelo próprio campo, não é falta de disponibilidade de dados, é falta de capacidade aí, ou do próprio Ministério, ou de outros agentes que poderiam mergulhar naqueles dados. Eu acho que esse mergulho não é feito a contento, esses dados estão disponíveis há bom tempo, mas quando eu estive lá, uma das minhas principais tarefas era falar que o fomento à cultura é muito mais amplo do que o incentivo fiscal da Lei Rouanet. A gente sabe, por exemplo, que o investimento público em cultura, 50% dos gastos públicos é feito pelos municípios. E isso é um ponto cego, quase, na nossa percepção de investimento público em cultura. Mesmo nos estados, você tinha, e aí eu vinha de uma experiência de uma rede de gestores de fomento, inspirada nesse espírito de redes que era desde o início ali do governo Lula, do governo Ministério Juca, se estimulou muito. Por iniciativa própria, a gente fez uma rede de gestores estaduais de fomento. E o panorama que a gente tinha nos estados, da forma de investimento público, de fomento à cultura, era muito mais rico que o debate público sobre fomento normalmente apresentava. Dito de uma outra maneira, havia um sequestro do debate público do incentivo fiscal da Lei Rouanet, que, como a gente sabe, consegue alcançar um número limitado de agentes culturais. Agora, na pandemia, citando a pesquisa do OBEC, a gente verificou que o incentivo fiscal alcança dos nossos respondentes, tipo assim, 20 e poucos por cento, assim, era muito pouco, assim, a maioria não alcança. Então, no primeira coisa que eu fiz lá no Ministério da Cultura, então era um pouco um olhar em duas direções. O primeiro, a gente tem um volume de dados aqui importante, e eu fiquei pouco tempo lá, a gente tinha uma intenção de tratar aqueles dados, quase de fazer um anuário de estatística só da Rouanet, por exemplo, mas as coisas estavam na pauta, porque era nítido a riqueza que estava ali, aqueles dados, e a mão ficava coçando para você poder apresentar aquilo de maneira a ter um debate público ancorado, menos no que se quer, que eu acho que é um lugar que às vezes a gente se pega enquanto pessoas que a gente gosta do campo, às vezes a gente lida com os dados mais para advocacy, para tentar conseguir ampliar alguma causa justa, mas às vezes com isso a gente acaba se afastando de ler os dados como eles são. E, às vezes os dados podem ir de encontro ao que a gente acredita que deveria ser. E é importante lidar com os dados e a realidade tal qual é. E aí eu quero fazer um link para a experiência que a gente teve no Estado, inspirado pelo trabalho de vocês no Ministério. Aí quando eu era gestor de fomento do Estado, era uma CEFIC que só fazia receber processo, analisar aquela linha de montagem que a gente sabe que é o fomento, e a gente falou, olha, dados em cultura é um tema que a gente não tem como escapar, então a gente vai pegar uma diretoria que cuida de um instrumento e vai dedicar só à produção de dados e vamos fazer com a mesma equipe mais. Então, metade da equipe que estava no fomento vai ter que fazer 2 mecanismos e essa outra equipe vai ter que produzir dados. Então, o Carnaval da Bahia, que é uma das vitrines da cultura brasileira no mundo. A gente não tinha dados sobre o Carnaval. Todo mundo fala 1 milhão de pessoas aqui na rua todo dia. Primeiro que a gente viu que não era 1 milhão, era mais ou menos a metade disso. Quando a gente consegue um número próximo da realidade, o Carnaval não diminui, é o mesmo tanto de pessoas que estavam lá. É um volume imenso de pessoas, mas a gente sabe assim, quantas aquelas pessoas eram residentes de Salvador. A gente sabe que 20% dos residentes de Salvador, por exemplo, interagem com o Carnaval. Pessoal, 20% isso é pouco? Não, é aquele tanto de gente que na prática está lá. Desses 20%, 17 trabalham, 17 brincam, 3% trabalham. Então a gente consegue lidar com a informação com um dado real, e com isso eu acho que tem a possibilidade de produzir um pensamento estratégico. Deveria ser uma política pública em que esses dados ajudam a ter uma visão crítica, ter uma imaginação política interessante, mas que foge daquela visão personalista, que é uma tradição antiga da cultura e da gestão pública, talvez, como um todo, mas que eu acho que a gente não pode, na cultura, continuar sendo um dos últimos que ainda
pratico um pouco essa forma de gestão pública que é baseado muito na experiência pessoal e não esse pensamento estatístico, que é como a gente consegue lidar com a realidade para além das nossas limitações pessoais que existem. Então, aí, e eu acho que o trabalho feito nesses anos anteriores deu uma base importante de série histórica de dados, e aí o Luiz Antônio acho que falou um pouco de como é que foi esse processo, e eu acho que nesse momento que a gente está da pandemia, que a gente percebe como é importante ter esse pensamento estatístico, científico, que aborda a realidade não dessa forma individual, que tem suas limitações, mas desse outro pensamento, para poder talvez olhar para esse legado de informações que eu acho que está colocado, mas é muito pouco utilizado ainda. Deixando aqui uma pergunta um pouco retórica e um pouco de provocação, por exemplo, a falta do senso que esse governo está fazendo conosco vai impactar muitas as áreas. A pergunta que eu deixo, alguma política de cultura vai ser feita de forma diferente porque a gente não tem esses dados? Isso é uma provocação para a gente ver como é que a gente tem uma dificuldade de introduzir isso de forma provocativa no debate público. Então, essa que é... Então, falei um pouco da minha experiência no Estado e no governo federal. Carlos, eu acho ótima a sua provocação, porque nós estamos com o IBGEano aqui, né? O que é maravilhoso. E aí eu quero ouvi-lo sobre isso, porque, na verdade, quem tem medo dos números, né? Quem tem medo de pesquisa? O nosso podcast está girando em torno disso, né? Da necessidade que a gente tem de mensurar a realidade, quantificá-la e qualificá-la, e esses processos são absolutamente complementares, né? Nós sabemos que uma boa pesquisa é aquela que dá significado ao quantitativo. O quantitativo sozinho não vale, se não houver ali por trás uma compreensão, não é? uma interpretação dessa informação. E é daí que a política nasce. Mas é engraçado, isso que, Carlos, você está dizendo, que há uma coisa tão empírica nos gestores culturais, não é? Públicos e privados, um certo medo de números, como se os números reais fossem menores, ou se eles são menores quantitativamente, como você acabou de explicar muito bem, né? Eles são importantíssimos e são extremamente significativos para a gente entender que um país como o Brasil, que tem uma Bahia e tem o Rio de Janeiro, e hoje tem o fenômeno de São Paulo, de uma coisa que foi induzida, né? Inclusive pelo próprio ex-ministro Juca Ferreira, que, enquanto secretário de Cultura, resolve apoiar, por uma decisão política, e apostar na economia do carnaval de uma cidade que era conhecida como o túmulo do samba, né? Então, é interessante a gente entender tudo isso, e aí eu devolvo para o Luiz, né? Quer dizer, esse medo. Eu, algumas vezes, Carlos e Luiz, ouvi, Luiz sabe disso porque estava mais perto de mim, você só quer saber de pesquisa, você só quer saber. Então, uma professora, aquilo era até, às vezes, uma coisa meio crítica, né? Eu apanhava como secretária porque eu era uma professora que estava ali. E quando, na verdade, é evidente que não podemos improvisar, chutar, passar por cima e fazer essa gestão emocional de produtos, bens e serviços que tem cada vez mais valor agregado no mundo. Nós estamos deixando essa galinha dos ovos de ouro ali, né, abandonada num galinheiro qualquer, quando, na verdade, ela podia ser nossa comissão de frente, né? Usando aqui a metáfora do carnaval. Luiz, sem senso, falta de bom senso, o que é que isso significa, digamos, quando você construiu esse processo, digamos assim, de pensar os observatórios, né? E com toda essa tua também trajetória, que você passou pelo SEBRAE, passou pelo SENAC, você é economista, e você foi para o IBGE, e essa experiência da pesquisa de campo, na sua leitura, por que isso no Brasil não é uma cultura, a cultura da estatística, para isso virar política pública e a gente fica nesses eternos achismos? Vamos fazer assim, não, eu gosto de biblioteca, não, eu gosto de fazer
centro cultural. Não, eu acho bacana apoiar cultura popular. E isso vai sendo a marca dos nossos gestores, ministros, secretários e por aí vai. Vai, Luiz, a bola é tua. Obrigado pelo passe, Cláudia. Olha só, eu acho que assim, essa aversão a dados, a informações, a números, digamos, vamos usar essa expressão, aversão, né? Ela é um traço muito comum em todas as áreas, né? Eu não diria que o campo cultural especialmente tem algum traço mais distintivo em relação a isso. Eu diria que isso é muito comum a todas as áreas, né? No Brasil, realmente, o país não tem essa cultura, não cultiva essa cultura da produção de dados, de informações. É tudo feito, assim, as coisas são pensadas mesmo na base do improviso, né? O campo cultural, ele até como objeto de pesquisa acadêmica, né, ele é mais recente, né? Então, naturalmente, ele não tem essa intimidade com os dados quantitativos, as informações quantitativas. Inclusive, quando a gente se aproxima da pesquisa acadêmica na área cultural, você observa muito mais pesquisas qualitativas, né, de caráter qualitativo mais do que quantitativo. Mas eu acho que, de fato, é um traço muito comum a todas as áreas. A gente não tem esse hábito, né, um incentivo à produção de dados e informações. Eu não saberia te dizer qual é o fundo sociológico por trás disso, né? Isso fica muito evidente nesses momentos de crise, né, em que a gente passa, institucional, onde a ciência é relegada a segundo plano, né? Eu passei por algumas organizações, você mesmo aí já citou, que teriam também, né, que por ofício, por dever de ofício, por missão institucional, teriam também que incentivar muito a produção de dados e informações, mas eu diria que nos anos 90 e início dos anos 2000, isso não estava no radar dessas instituições, né? E até hoje está muito pouco, Então, somente instituições como IBGE, IPEA, são pouquíssimas as instituições que se dedicam a produzir dados e a produzir informações, né? Especialmente pesquisa primária. Então, é muito difícil, é muito custoso para essas instituições produzirem esses dados, essas informações, porque não é algo trivial. Por outro lado, faltam recursos, e aí nesses momentos de crise institucional, você vê como a pesquisa é relegada, né, não é nem segundo, terceiro plano, é a último plano, a suspensão do censo é um indicativo aí, talvez o mais gritante dessa negação, desse negacionismo dos dados, das informações. E as pessoas que têm medo, né, de dados e números é porque, de fato, tem uma visão de mundo, né, absolutamente obscurantista. E nessas horas, nesses momentos, atravessam aí as crenças religiosas, aí você vê todo tipo de proposta mítica, de mitos, enfim, de mitologias para poder, e de crenças, né, para poder justificar determinadas visões de mundo, né? Eu fico absolutamente estarrecido que, em pleno ano 2021, né, século XXI, nós ainda estejamos nos digladiando com esse tipo de discussão, de tema, né, se os dados não importam ou se importam, enfim, a gente fica se debatendo com esse tipo, quando a gente sabe que sem informação você navega às escuras, você não consegue tomar decisões assertivas, né? A própria pandemia, com a questão da vacinação, mostrando isso, né? A toda hora pipoca uma pesquisa. Agora a mais recente foi a da vacinação no Uruguai, né, informando que as vacinas eles protegem 90 e tantos %, né, contra a evolução
do Covid, né? Então, quer dizer, esse tipo de visão, quer dizer, ela é muito comum, e no campo cultural, assim, eu reputo ao fato de que, como objeto, né, de estudo ser mais recente, então existe um certo embarreiramento, né, um certo receio de se aproximar dos números e da produção de informações, coisa que a gente acabou sofrendo bastante, né, quando nós chegamos lá do Ministério com a proposta da Secretaria da Economia Criativa, de discutir o empreendedorismo, né, discutir a quantificação do campo cultural, na proposta da conta satélite da cultura. Então, a gente meio que falava um idioma muito estranho, né, aos gestores culturais do próprio Ministério. A gente sofreu um bocado nesse momento, né? Até quando a gente foi para as universidades, né, com a proposta dos observatórios de economia criativa, aí não, aí o diálogo foi muito mais fluido, né? A gente, né, foi muito mais bem compreendido, inclusive muito saudado em relação a isso, né? Nós fizemos um convênio maravilhoso com o CNPq, nós premiamos 50 pesquisas, entre teses de doutorado, dissertações de mestrado, 50 pesquisas belíssimas sobre economia criativa no Brasil, né? Foram, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, foram 9 milhões de reais, 10 milhões de reais de premiação, né, para essas pesquisas. Então, assim, a academia, de uma certa forma, lida muito melhor com essa questão da produção dos dados, das informações no campo cultural. Nos ajudou, né? Eu dirigi até dezembro um observatório da cidade de Fortaleza, né? E acabei ficando lá 3 anos e meio. Mas eu digo que para a própria estrutura do governo municipal, Luiz e Carlos, o observatório não era, digamos assim, eu não diria que houvesse uma aversão, talvez eu tenha usado a palavra pesada, né, horror aos números, mas, digamos assim, há um desinteresse claro e evidente do gestor mor, vai do prefeito aos secretários municipais de uma cidade absolutamente complexa, desigual como é Fortaleza. Fortaleza quem mora em Fortaleza e se debruça sobre os números da cidade, você está na faixa de Gaza, né? Em relação aos números. Você está diante de um espanto do que é a concentração de renda, do que é a situação dos territórios vulneráveis, né? Do que é a ausência total de presença territorial de escolas, do que é o domínio do narcotráfico. Fortaleza é um caso. E nós ali, na construção de um plano que foi apresentado para a cidade, o Fortaleza 2040, um plano multissetorial, com 30 planos, entre eles um de economia criativa, que nunca aconteceu, nunca foi implementado. É bom sair, porque agora eu posso falar, não é? Lá eu não podia. Por isso que eu resolvi não mais estar em cargos públicos, né? Até para poder ter exatamente esse lugar de uma narrativa um pouco mais despregada, né, das questões político-partidárias. Por isso eu acho que a nossa conversa quer continuar, Luiz, eu passo para você, mas eu acho que os observatórios, porque a gente vai entrar agora na segunda etapa, que é a etapa dos observatórios, e é muito bacana estar aqui com o Luiz, que fez o desenho ali conosco, e Carlos, que pegou o observatório do outro lado e que está tocando, especialmente, nós vamos falar um pouco da pandemia, desse quadro no qual nós estamos, ao invés de dizer assim, quem tem medo de observatório, eu diria, eu queria ter um observatório para chamar de meu, se eu fosse um prefeito, se eu fosse um governador, porque aquilo me daria condições de trabalho muito mais claras, muito mais focadas, com menos tergiversação, com menos perda de recursos, com menos ineficácia, ineficiência, né, nos princípios da administração pública. Fala, Luiz. Não, eu queria, só para arrematar esse assunto, eu queria só chamar a atenção para a importância, né, essa questão da produção de estatísticas, dados e informações é tão importante que você veja o caso das políticas públicas, né? Até por esse distanciamento que a gente tem da produção de dados, de estatísticas e pesquisa, a gente também não tem a cultura e o hábito de avaliar as políticas públicas, seja no nível municipal, estadual e no nível federal. Nós temos políticas públicas massivas, gigantescas, industriais, né? E elas não são, quer dizer,
são empenhados bilhões de reais durante anos a fio em determinadas políticas e a gente não se dá o trabalho nem de avaliar a efetividade dessas políticas, né? O impacto que elas causaram ou que deixaram de causar, enfim. Mas existe eu diria que talvez uma exceção a esse traço cultural é o caso do Bolsa Família, a política do Bolsa Família. Talvez seja a política pública uma das pouquíssimas estudadas e dada a longevidade dessa política, ela foi profundamente estudada. E até o maior dos negacionistas não pode negar que, do ponto de vista de efetividade, essa política do Bolsa Família ela é de baixíssimo custo, porque foram feitas diversas pesquisas longitudinais, né, ou seja, ao longo de anos de implementação da política, que sinalizaram que essa política ela é baratíssima e ela é muito efetiva. O impacto dela na vida do cidadão, na vida do cidadão pobre, né, da pessoa que está na miséria, que não tem acesso nem a carteira de identidade, CPF e tal, ela é muito efetiva, ela consegue, de fato, resgatar, né, o mínimo de cidadania, de dignidade para o cidadão, a um custo baixíssimo, né? O retorno que o Bolsa Família dá é incrível, é tão impactante que foi disseminado aí mundo afora, foi copiado por diversos outros governos, quer dizer, então, olha só a diferença que faz você efetivamente produzir estatística, dados, informações, avaliação baseada em evidências, né, de uma política, e como isso cria um escudo, né, para aqueles que chegam e questionam e querem questionar com base no achismo e nas crenças pessoais e etc, etc. Então, daí a importância da produção de dados e informações. Só para arrematar. Muito bom, Luiz, porque agora eu vou passar para o Carlos e agora eu vou colocá-lo dentro do observatório, que nesse momento ele está também ali conduzindo, navegando, e coloco para ele essa questão. Né? Nós estamos falando, portanto, de avaliação de políticas, da necessidade de termos dados confiáveis para a tomada de decisão, para que a gente, inclusive, possa fazer com que políticas se mantenham e se tornem realmente públicas, pela continuidade delas, porque senão nós teremos o quê? Políticas sazonais de governos, né? Nós precisamos de tempo, e esse é o problema, digamos assim, estruturante hoje do Estado brasileiro, né? De uma sucessão de rupturas institucionais, né? É o caso do Ministério da Cultura, do golpe à presidenta Dilma Rousseff, de tudo que vem depois, não é? De uma sucessão digamos assim, de apagamentos, que a única coisa que a gente não consegue apagar são dados. Os dados ficam, os governos se vão, né? Os presidentes também passarão, todos passarão, mas a pesquisa é passarinho, ela fica. E aí, Carlos, qual é o papel do OBEC hoje, na sua leitura, para, digamos assim, estruturar, digamos, uma política pública para a Bahia? Primeiro, eu destacar uma das características do OBEC que eu acho mais importantes, que ele é constituído por pessoas das mais diversos backgrounds. Então, você tem ali pesquisadores tradicionais, formados ali na academia, doutores, etc. Tem ex-gestores públicos, aí eu vou me qualificar nesse perfil, apesar de eu estar também desenvolvendo minha musculatura de pesquisador. Tem pessoas que até hoje são gestores e estão ali no OBEC, que entendem a importância desse tipo de discussão, desse tipo de conversa, e querem contribuir para isso, mas vem com uma perspectiva muito da prática, de quem está mais na ponta. Então, o trabalho do OBEC é horizontal e é realmente constituído por todos esses olhares. E eu acho que, com isso, ele consegue fazer um dos desafios, que é fazer essa ponte entre traduzir o valor deste tipo de pensamento, dessas informações produzidas, para o debate político, que tem aí outras variáveis que entram em ação. E o que eu acho que a pandemia, eu vou fazendo uma pandemia, ela
como ela desestruturou dinâmicas políticas muito bem assentadas, ela meio que zerou um jogo que estava meio que ocupado e rijo. E isso acho que permitiu ao Beck a se aproveitar de todo esse trabalho do IBGE, de outros observatórios, do própria formação que tinha ali e falar, neste vazio que a gente se encontra, a gente quer lidar com esse vazio nesta perspectiva. Porque, por exemplo, comentando com a questão de avaliação, a gente sempre queria, por exemplo, avaliar algumas políticas aqui de Salvador ou do Estado, e a gente ficava oferecendo serviço, mas às vezes não tinha espaço na agenda, porque tem outra coisa que já tem um histórico de atendimento, é difícil entrar um centímetrozinho de uma pauta nova. Quando você vem a pandemia, você meio que zera o jogo e você pode falar, olha, pensar esse nosso problema da forma adequada, uma das formas adequadas, não quero reduzir também a forma adequada a essa forma, é importante para que, no momento de certeza, a gente tenha algo em que se basear para ter esse pensamento criativo, ter um pensamento consequente. Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo que a pandemia perdura, cada um aqui talvez tenha uma avaliação distinta, eu acho que entra no ano que vem aqui no Brasil, com foco na cultura, com certeza. E a gente tem um setor que continua sendo um dos mais prejudicados. A gente teve uma lei Aldir Blanc, que foi um experimento de política pública, de financiamento, de descentralização ímpar no Brasil. Então, por exemplo, nesse momento a gente está se debruçando com pressa no que aconteceu no ano passado, porque teve um processo decisório simultâneo, que nem nunca teve no Brasil, todo mundo pensando o mesmo problema simultaneamente, mas a gente discute pouco como é que a gente faz política pública de verdade. É que nem se faz as salsichas, as nossas ações, ou a gente consegue fazer de maneira um pouco diferente? Qual é a percepção que o gestor tem de autonomia ou de risco? Porque a Lei de Blanc tinha os parâmetros, mas tinha muito espaço para você ter uma proposição ali mais ousada, etc., até porque a pandemia pedia isso. Como é que o pessoal avaliou aquela política que foi ofertada por estados e municípios? A gente tentou rodar o Sistema Nacional de Cultura na prática em um semestre. Isso rodou bem em alguns lugares ou não. O que explica o que rodou bem ou não? É o órgão de cultura? É a gestão municipal como um todo? É a demanda? Era uma demanda de uma cena cultural que demandava que aquela lei de Blanc fosse implementada no município? Ou é um outro fator qualquer que não tem nada a ver com cultura, ou tem mais ou menos como presença de internet, ou desigualdade ou não? Então a gente está fazendo tudo isso tentando falar, olha, se você um processo decisório, olha só como um processo decisório bem informado pode gerar um resultado diferente. Olha como esses agentes avaliam essa política ofertada de forma diferente. Então, a gente entende que o papel dos observatórios é traduzir esses dois mundos, um pouco o mundo da política, de quem tem demandas ali no dia a dia e que dialoga com o Estado para resolver isso, e esse mundo dos dados, do conhecimento, traduzindo de um lado para o outro essas histórias, porque só quando eles estão bem conectados é que faz sentido para ambos o que é feito. E acho que com isso todos os observatórios ou outras organizações que fazem trabalhos similares ao do OBEC, pode ser institutos, outros, têm tido um papel fundamental em enriquecer o debate para que a gente enfrente o momento da melhor forma possível. E apesar das baixas que tem muitas baixas, a gente não saia simplesmente igual que estava antes, só que com perdas, que a gente saia com algum tipo de crescimento, com algum tipo de ganho, que sobreviva a esse momento e que aprenda com ele também, para que a gente saia vivo e, enfim, mais perspicaz em como a gente se relaciona com os nossos desafios que são permanentes. Eu acho muito interessante, Carlos, o que você está colocando, e acho que é interessante e até irônico nós imaginarmos que uma Lei Aldir Blanc vai movimentar um sistema nacional de cultura que não conseguia se movimentar exatamente porque os recursos não chegavam nos fundos municipais dos 5 mil e lá vai pedrada, quase 6 mil municípios brasileiros, né? Aí acontece isso exatamente num governo que, digamos que é o governo mais antes
anti-ciência e anti-cultura que o Brasil já teve, que é o governo atual. É interessante pensar como é que esse recurso chegou e quem teve acesso a esse recurso. É um momento de pesquisa, né? Eu imagino que os observatórios, eu vejo que o Itaú Cultural, por exemplo, tem tido um papel muito importante, porque vem aí, de alguma forma, começou a premiar pesquisa, como a gente fazia na secretaria, né? Está fazendo parceria com o OBEC do Rio Grande do Sul, né? E já criaram lá uma formação de um mestrado profissional. É gente demais querendo fazer aquilo, e aquela formação só tem lá, e são poucas vagas. O Brasil está ávido, não é? De gente que quer estudar esses fenômenos culturais, não é? Nós deveríamos realmente, se nós tivéssemos um governo, né, que fosse razoavelmente bem intencionado, era hora daquela ideia nossa dos observatórios em cada estado brasileiro, Luiz, era para estar acontecendo, porque aí nós começaríamos a imaginar, e se essa Aldir Blanc for dar lugar ao Paulo Gustavo, e a questão da renda mínima de trabalhadores da cultura, que seria um gol de placa, né? Porque, na verdade, no momento que você assenta esses profissionais que não são capturados, aí eu queria puxar para indicador, para a gente caminhar daqui a pouco para o final da nossa conversa. Indicadores que devem indicar, ora bolas, né? A palavra já diz. Eu, no ano passado, tive numa oficina longa, o mês de maio inteiro, eu fiquei um pouco à disposição da Unesco para tentar trabalhar com essa ideia dos indicadores de cultura para a Agenda 2030. Eu confesso a vocês, eu quero dividir com vocês e ouvir vocês, que eu fiquei um pouco frustrada, um pouco decepcionada. Eu esperava um pouquinho mais de audácia. Onde está a Unesco, né, no sentido de pensar exatamente no contexto pandêmico, né, que nós não podemos analisar, né, indicadores de cultura somente a partir do que é empreendimento formalizado. Especialmente se a gente pensar numa América Latina, onde mais da metade, e agora com a pandemia, é avassalador a informalidade. Nós precisávamos ser um pouquinho mais criativos, não na contabilidade, né? Deus me livre. Mas era na questão da gente chegar nesse território e entender quem é quem fazendo o quê e o impacto, não é? Inclusive desses empreendimentos informais, muitos deles que pertencem a essa economia criativa, né? E que estão ali. Eu nunca vou esquecer quando eu fui secretário de Cultura do Ceará em 2003, 4, 5, 6, os prefeitos diziam, por que a senhora não vive aqui? Porque a senhora chega com o festival, movimenta 6 meses da economia do meu município. É antes, durante e depois. E eu não tinha como pesquisar aquilo, eu não tinha estrutura para, na verdade, exatamente analisar aquela pesquisa ex post facto, né? Eu coloco um elemento, vejo antes e depois eu vejo depois o impacto que aquilo causa. Eu não tinha nada. E eu saía fazendo, nós criamos aí uma rede de eventos estruturantes, movimentávamos, eu sabia do picolé, né, passando ali por tudo que acontecia, às vezes acabávamos o pão do município, da região, não tinha mais comida, porque a gente chegava com gente de vários estados brasileiros, lá na Ibiapaba, e Viçosa caía a luz, acabava era tudo, eu dizia, eu vou acabar com os municípios, levando cultura. Mas por que essa relação? É isso que a gente percebe que a cultura é transversal, né? E o indicador precisa também tratar disso. Porque se eu levo ali uma ação que dura um mês, que é um festival de música, eu estou levando gente que vai comer, eu preciso de luz para funcionar os palcos de noite, eu tenho que ter toda uma cidade, não é? Na verdade, pronta para receber aquilo. Eu acho que o turismo precisa passar também, não é? Para entender o papel da cultura, para se qualificar, para permitir, digamos, que a gente tenha um turismo de maior qualidade, né? Que deixe mais para o território, nós estamos falando de território. E aí, começando pelo Luiz, depois passo para o Carlos, essa questão de indicadores, essa questão do desenvolvimento local e territorial, pensando a economia criativa, não é? E vendo ainda, digamos assim, a Unesco com aqueles indicadores muito antigos, querendo falar de desenvolvimento sustentável. Como é que a gente faz? Vai, Luiz. Olha, Cláudia, essa é uma reflexão extremamente oportuna, né? E ela é perene na realidade
do Brasil e da América Latina como um todo, dada exatamente esse elemento que você já mencionou, do alto grau de informalidade da nossa sociedade, né, dos nossos empreendimentos, da nossa economia como um todo. Isso é um ponto especialmente crítico no campo cultural, porque é um campo que tem digamos assim, não tem grandes incentivos para a formalização, né, e tem uma inclinação natural para a informalidade, até da forma como os empreendimentos, né, as iniciativas nessa área surgem, né, muito lentamente, a passos, né, de experimentação, de tentativa e erro, e aí é natural que as atividades no campo cultural elas permaneçam durante um certo tempo ainda na informalidade, né? Então, você captar essa realidade não é trivial. Do ponto de vista metodológico, não é trivial. Eu lembro que o IBGE, ali meados dos anos 2000, junto num convênio com o SEBRAE, fez uma pesquisa que foi única, quer dizer, filho único até hoje, nunca foi replicada, uma pesquisa para dimensionar o tamanho da informalidade das pequenas e médias empresas no Brasil. Foi um esforço que foi feito, não sei por que razão não foi construída uma série histórica sobre isso. Eu não conheço detalhes da metodologia que foi empregada, mas você tem algumas dificuldades metodológicas nesse sentido, né, de você conseguir captar as informações. Primeiro porque você não faz censo sobre isso, porque, bom, vocês sabem mais, né, que ninguém, que censo é uma ferramenta, né, é um trabalho caríssimo, né, uma atividade caríssima. Então, o que se faz são pesquisas amostrais para depois extrapolar, né, para o universo, no caso do universo das pequenas empresas brasileiras, né? Então, como você não tem uma memória ou uma história, dados históricos, né, quer dizer, até para você calcular amostras para esse tipo de pesquisa, já começa a partir daí a dificuldade. Do ponto de vista metodológico também, você conceituar o que é um empreendimento informal, uma atividade informal, seja laboral ou empreendedora, também não é simples, não é trivial, né? Você pega, por exemplo, as pesquisas de emprego e desemprego, né, da própria Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio do IBGE, a PNAD. Quer dizer, só alguns poucos anos é que criou-se, por exemplo, a categoria do desalentado, né? Quer dizer, antes do conceito do desalentado, ou seja, aquela pessoa que desistiu de procurar emprego, tudo estava dentro do saco comum aí do desempregado, né? Mas aí você tem, do ponto de vista de definição conceitual, você tem, né, uma coisa é o desempregado, né, quer dizer, a pessoa que pressiona o mercado de trabalho constantemente, regularmente, por emprego, né? Que não está no mercado de trabalho, e tem aquela pessoa que passou meses procurando, até anos, e acabou desistindo, não estou procurando mais emprego. Quer dizer, ele não pode ser incluído na conta do empregado, na contabilidade do empregado, nem pode ser incluído na contabilidade do desempregado. Ele está numa outra categoria, que é o cara que não pressiona mais o mercado de trabalho por uma ocupação, por uma vaga, né? Então, esses conceitos eles vão se refinando com o passar do tempo. No caso da informalidade, é ainda mais crítico, né? Porque esses conceitos, né, o que é um informal, por exemplo, né? Uma pessoa, por exemplo, que agora ficou desempregado, ele era torneiro mecânico, por exemplo, ficou desempregado na pandemia e começou a produzir bolo dentro de casa. Ele está ocupado, está empregado, ele tem um empreendimento informal. Quando terminar a pandemia e ele conseguir novamente se recolocar no mercado de trabalho industrial, né? Ele é um torneiro mecânico numa indústria, ele vai abandonar aquela atividade de fazer bolo. Então, aquela atividade ela não pode ser contabilizada para efeito, né, de um empreendimento informal. Então, essa dificuldade metodológica ela é muito presente, né? Quer dizer, existe uma fluidez muito grande, né, nas atividades,
E uma atividade que hoje é desempenhada por uma pessoa, né, na área cultural, amanhã pode deixar de ser. Então, assim, como é que você quantifica isso e como é que você atualiza isso ao longo do tempo? É outra dificuldade, né, metodológica. Você produz a informação hoje, tá? E como é que você consegue atualizar ela ao longo do tempo, dada a fluidez. Hoje, cada vez mais, né, no mercado de trabalho como um todo, não só na área cultural, existe uma fluidez muito grande das atividades, né? Então, hoje, o que você caracteriza uma determinada atividade, amanhã ela se transforma em outra atividade, em outro setor, entendeu? Eu não sei se a minha hipótese é maluca, e eu quero passar a palavra para o Carlos, para ele um pouco pensar sobre isso aqui comigo. Quando a gente estava lá na SEC, eu me lembro que uma vez eu fui ao Cariri, a primeira vez que eu fui ao Cariri como secretária, e eu me lembro que eu até trouxe essa peça, eu comprei, trouxe, coloquei lá na SEC, e falei assim, agora toda vez que a gente fizer uma reunião, a gente vai colocar esse sanfoneiro, uma peça de madeira única, linda, maravilhosa, e eu perguntei, quem é o artesão? Ele disse, não, ele era artesão, ele também desistiu. Eu disse, desistiu? Não, é o João, ele tem 21 anos, ele resolveu ser pedreiro. E mais por isso ainda eu comprei aquela escultura linda de um sanfoneiro, coloquei lá na mesa e deixei até lá na SEC. Acho que ficou na mão, não sei se da Tereza, quando eu fui embora, aquele negócio ficou lá, eu não trouxe o sanfoneiro comigo. Mas é para dizer que, na verdade, caros, talvez na pandemia, outro dia eu vi o Júnior Perim falando isso também, alguma coisa no Facebook. Um grande contingente de profissionais da cultura está, nesse momento, trabalhando em outras áreas que não tem nada a ver com áreas criativas nem áreas culturais. E aí, Carlos, o que é que o Observatório está pensando disso? Vou começar primeiro pela primeira pergunta, dos indicadores, o que eles indicam. Um desafio que eu acho que a gente escuta em quase todas as discussões, e o fato dele ser persistente demonstra o quão desafiante que ele é porque como o que a gente chama de campo cultural é muito heterogêneo, é muito difícil você fazer sínteses que dê conta de todas as variações que ele existe na realidade. Tanto que você tem lá práticas, tem produto, tem serviço, tem a parte profissional, a parte amadora. O debate público tende a ser ancorado só nos profissionais, mas se você for ver uma questão de população, a maioria se relaciona pelo viés amador, por exemplo. Então, tem muitas camadas que é difícil você fazer síntese. Então, primeiro, eu acho que a dificuldade com indicadores no campo da cultura é essa heterogeneidade. A segunda é o que é peculiar à cultura, que entra um pouco na questão quase de julgamento de mérito. O que é um critério cultural? E aí tem, primeiro, eu estou pensando na sua fala da Unesco, primeiro, que cada povo vai fazer esse conceito de cultura ser um pouco diferente do outro, tem as fronteiras não coincidem, e mesmo que coincidissem, avaliar, e é uma avaliação, tem uma coisa bom ou ruim, quando entra na dimensão cultural, é um campo que esses marcadores, tem marcador de classe, tem 1000 marcadores aí que você não tem um marcador único, então você não tem aonde se pegar. E, ainda mais eu imagino, no campo de discussão da Unesco, você tem as diferenças estruturais do mercado do norte global, do sul global, primeiro, que são completamente diferentes, e o espaço político ocupado tende a ser por quem está desses países que os mercados estão mais estruturados. Então, o debate e o pensamento tende a ir para um tipo de realidade que não é o nosso. Então, tem uma parte aí da gente ocupar, pessoas como você e outras pessoas que ocuparem esses espaços. Eu acho que a gente tem material humano para ocupar isso de maneira crítica. Traduzindo um pouco isso para a nossa realidade, um desafio que eu acho que a gente tem é que quando a gente trouxe o debate da dimensão econômica da cultura, que era um debate internacional e que o Brasil também fez a sua versão desse debate para a nossa realidade,
acho que a gente, às vezes, não faz alguns cuidados, que é para a gente ter esse debate de maneira efetiva. Primeiro, fazer esse debate em comparação com outras áreas. Quando, por exemplo, eu falo que cada R$ 1 da cultura gera, vamos supor, não é um número efetivo, 3 empregos, só para... Isso em si não diz nada, porque se minha outra área, educação, saúde, indústria, gera mais ou menos, 3 empregos pode ser o pior número. Isso em si não fala nada. Eu acho que a gente, às vezes, não faz esse debate contextualizado com outros, e com isso a gente fala mais para nós mesmos do que se insere no debate político de fato como ele é, porque os centros decisórios de alocação de recurso público, de como você pensa uma política tributária, etc., está lidando com todas as áreas. Então, eles fazem essa comparação. Então, às vezes, nessa comparação, a cultura está bem, às vezes não está. E o que é único da cultura, a gente não agrega e é difícil medir. Essa dimensão imaterial, que é, no entanto, presente. O senso de bem-estar identitário de uma cidade, de um estado, de um bairro que tem uma marca cultural que fala eu existo no mundo porque a forma como eu vivo é reconhecida pelos meus pares da minha cidade, pelos meus pares do meu estado, pelos meus pares do meu planeta, tem uma dimensão que é difícil captar, mas que essa é a parte, se fosse ter um indicador, essa é a parte que eu tentaria incorporar junto com aqueles mais clássicos, tipo, cada R$ 1 gera tantos reais de imposto, ou etc, etc. E eu acho que, às vezes, a gente não faz essa combinação de forma adequada. E, por isso, nesse momento, que a gente está, talvez, perdendo essas pessoas que criam isso, porque estão precisando de renda em outras áreas, a gente sabe que está perdendo alguma coisa, mas não sabe exatamente o que está perdendo, o quanto é que está perdendo, porque a gente não praticou isso com a humildade e com a firmeza que a gente tem que ter. Humildade no sentido, a cultura é uma área econômica e tem que situar ela no lugar certo. Eu acho que dificilmente ela vai ser a melhor ou a pior. E não tem problema não ser nem a melhor e com certeza não é a pior, mas qual o local dela exato? E o que só ela traz? Então, acho que essa combinação, eu sinto que é uma coisa que a gente está, assim, é um bom momento da gente passar para essa próxima fase de falar, de misturar isso, porque isso é uma coisa que todo mundo fala, sente, percebe, mas a gente não conseguiu ainda, acho, articular isso na prática. Eu acho que é um desafio coletivo que a gente tem, e as pessoas estão aqui nessa conversa, acho que são parte importante de pensar como fazer isso, porque se fosse fácil já estava feito, e não é. Então, esse é o Não, nosso desafio. fácil não é, né? Há uma invisibilidade no sentido econômico, né? Os artistas são reconhecidos, os profissionais do setor da economia criativa são reconhecidos pelo valor identitário, pela diversidade, né? Pela cultura de paz, pelo que agregam de sociabilidade, mas sempre essa questão econômica ela fica refratária, né? Ela fica marginal, ela já é invisível por natureza. Aí vem uma pandemia e você tem que comer. E aí você tem que fazer opções, né? O perigo é de você ter ali um artesão, você ter ali uma pessoa que aí ela vai embora e não volta mais. E não volta mais por quê? Ela tem todas as carradas de razão para não voltar, né? Porque ela precisa alimentar a família, e nesse momento nós estamos numa situação de um país vivendo com uma grande insegurança alimentar, não é? Que uma situação, voltamos para, né? Eu já ia dizer aqui uma tautologia, voltamos para trás, viu, Luiz Antônio? Voltamos muito, né? No sentido Recuamos de 20 anos. recuamos, que horror, não é? É uma vergonha, né? Essa questão da renda mínima, né? Ela já é um consenso, né? Até para o bairro. Renda básica universal, né? Renda básica universal que é necessária para a dignidade. A palavra dignidade, ela é, digamos assim, a base de tudo, né? Em todos aqueles indivíduos que são trabalhadores e que movimentam a economia. Essa é a questão da economia, da cultura e a pandemia, né? É hoje um impasse, como diz aqui o Carlos, isso vai longe. Até porque nós estamos vivendo num país onde não há uma liderança nacional e cada um faz por si e que Deus salve a todos. Mas as debacles e as perdas não serão só de mortos, né? Mortos importantes e essenciais na área da cultura. Quantos já perdemos?
na Bahia, no Ceará, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Pará, é uma coisa monstruosa. Mas aqueles que faziam parte daquela economia e que talvez não voltem mais, né? São muitas as ameaças que nós temos hoje, né? Também no sentido da economia criativa, e eu participei do podcast, vou até brincar aqui com ele, nosso querido Chico Saboia, que do Porto Digital já está superintendente do Sebrae, convidei também Joaquim Cartacho, que também foi um podcast só sobre empreendedorismo. E no final foi muito engraçado, porque eu disse assim, tá, Chico, pode dizer tudo que você quiser dizer, que ele dizia, porque nós temos que falar de nota fiscal. Como disse Silvio Meira, quem não produz uma nota fiscal não existe. E eu digo, olha, depende quem olha, depende exatamente que indicador você toma. Você não pode dizer que quem não produz nota fiscal não existe. É uma forma, digamos assim, de Exclusão, criar uma falsa homogeneidade de exclusão, não é? Eu acho que nós precisamos pensar cada vez mais, não é? No sentido da inclusão, de quem está fora, que está fazendo e que tem que ser visto. E o indicador indica a visão, não é? Agora, eu acho, terminando, não quero mais tomar o tempo de vocês, acho que foi um debate maravilhoso, a gente ficaria aqui horas e horas a fio, quem vai nos assistir e está nos assistindo deve estar adorando, mas é evidente que tem uma questão aí muito clara, nós que somos América Latina, África, Caribe, né? Nós que somos lá o Grande Sul, como diz Boaventura, né? Souza Santos, nós vamos ter que ter coragem, audácia de pensar outros indicadores. Acho que os observatórios da economia criativa do Brasil precisam avançar e eu espero que se libertem. Não sei, vou devolver a palavra para vocês falarem e a gente encerra, mas eu acho que os observatórios, as instituições, né, precisam se libertar, digamos assim, das taxonomias anglo-saxãs, né? Ainda a gente continuamos todos, quando a gente fala de cidade, aí vai lá, né, para Florida, e a gente usa lá as categorias dele, e é o Landry, né, e é o Hawkins. A gente continua, digamos assim, fundamentando essa discussão sobre economia dos setores criativos, né, com essa taxonomia, esse glossário, esses significados que não nos pertencem, né? E eles lá, inclusive, os setores que avançam para eles não correspondem aos nossos, até porque eles já acabaram com a diversidade cultural, a cultura tradicional popular. Esse negócio para eles não faz sentido. Eles estão lá nas criações funcionais, na música, nos games, né? Nas novas mídias. Então a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho que a gente precisa, portanto, quando a gente for construir números, a gente precisa encontrar formas da gente se ver e se reconhecer. Não é? Diz aí, Luiz, vamos terminar. Vamos lá, vamos encaminhar. O tempo voou, o tempo está voando, mas que tá bom, tá? Tá, muito bom, Cláudia. Eu fico muito feliz, né, que a Tempo de Hermes tenha tido essa iniciativa de abordar o tema dos indicadores, especialmente para o campo cultural, para o campo da economia criativa, que é tão recentemente debatido, né? Então, os indicadores, de fato, ajudam a dar visibilidade a essa economia, né? Tão pouco conhecida, muitas vezes mal interpretada, enfim. E é lógico que eu reputo que há um desafio imenso aí pela frente, do ponto de vista metodológico mesmo, né? De pensar como captar essas informações, né? De uma economia, de uma atividade que mais do que a minha hipótese, né, que mais do que a média da informalidade do mercado de trabalho ou do mercado ou do universo de empreendimentos brasileiros, ele tem uma taxa de informalidade além, né, que vai além dessa taxa média da informalidade do mercado de trabalho brasileiro ou mesmo dos empreendimentos no Brasil, né, extrapola essa taxa média. Então, como captar essa informação, como dar visibilidade a essas atividades, a esses trabalhadores, né, da cultura, do campo criativo? Esse é um desafio inicial, básico, primário, né, e para a partir daí também, né, e não só a partir daí, mas concomitante, pensar também em indicadores que deem conta dessa questão do desenvolvimento sustentável, né,
da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social, né? A gente sempre louvou a economia criativa como uma economia verde, né? Que ela, por natureza, ela é sustentável, porque ela não agride o meio ambiente, ela não se utiliza, né, de trabalho infantil, nem de trabalho escravo, nem de trabalho precarizado, mas não precário, né? Então, quer dizer, então é uma economia sustentável por natureza. Então, mais do que legítimo a gente propor indicadores que abarquem essas dimensões da sustentabilidade, né, que dialoguem com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Esse é um desafio também imediato, de curto prazo, né, porque isso realmente dá visibilidade e aponta para o futuro. Né? São indicadores que apontam para o futuro. É um pouco como o Carlos fala, né? Ao contrário dos indicadores tradicionais, que só enxergam o passado, né? Mas são indicadores que apontam para o futuro. Então, esses são os grandes desafios. Eu acho que a tua colocação, Luiz, ajuda aqui para eu passar a palavra para o Carlos, no sentido de dizer assim, a questão da economia criativa para a gente produzir números é que ela tem uma interface do pequeno empreendimento, do micro. Luiz Antônio brincava comigo na SEC, viu, Carlos? Dizia assim, e os nano empreendedores também, não é? E, do outro lado, a indústria, que essa é insustentável, acaba com a água, a energia que usa é um absurdo, usa o trabalho escravo, sim, tem um lado obscuro, né? A indústria cultural e criativa está de um lado, e do outro lado estão lá os pequenos trabalhadores. A gente passou a vida querendo fazer essa distinção, até para a gente fazer uma política para quem precisa da política, né? Para os desalentados, para os jovens, para os nem. E aí, não é, Carlos? Como é que a gente faz nessa tentativa de não produzir só o velho indicador para a indústria cultural criativa e pensar de incluir essa massa de pequenos, que são eles que fazem a diferença? Eu acho que tem um pouquinho de antropofagia que tem que ser feito aí, Cláudia. Em que sentido? Eu concordo que tem conceitos que não nos representam de forma adequada, e esses todos têm que ser apontados, explicitados, falar, por exemplo, esse conceito cidade, esse conceito X, não é a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, dialogar com o que existe, mas também não é negar simplesmente tudo que vem de fora, porque, a princípio, tem um conhecimento que é marcado nacionalmente, mas tem um conhecimento que não é. Falamos aqui de estatística, por exemplo, não tem uma nacionalidade específica, enfim. A gente quer utilizar isso e poder dialogar, contrastando as diferenças e, nesse contraste, enriquecer. Então, tem um processo aqui que é mais antropofágico. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer um movimento que é duplo. É negar o que não se aplica, mas, ao mesmo tempo, comer e mergulhar e utilizar aquilo que se aplica para poder dialogar de igual para igual, com altivez, mas com visão crítica também. Eu acho que o caminho para isso, primeiro, é estudar as nossas realidades, em parte com alguns desses instrumentos então é ver quais instrumentos que não devem ser utilizados, outros que se adequam. Eu acho que como as nossas realidades são pouco estudadas, talvez parte disso não ecoa mais nesse debate internacional, por pessoas que vivem essa realidade. Então não é alguém de fora vindo, e não é versão alguém de fora. Cultura se faz nessa troca, nessa interface. Eu sou uma das pessoas que acreditam que grande parte do que tem de melhor no Brasil, na humanidade, é quando a gente não ficou endógeno, quando teve mistura. Eu acho que isso se aplica nesse tema que a gente está falando. E por isso que eu acho que a gente tem que fazer esse movimento duplo, que é, ao mesmo tempo, criticar o que não cabe, mas é se conectar mais. Eu acho que falta um pouco das duas coisas simultâneas. Isso não pode ser contraditório, mas eu acho que não é. A endogenia que às vezes eu acho que a área cultural se encontra no mundo todo, de só falar consigo mesmo, se você for pensar do ponto de vista norte-sul, eu acho que a gente também tem que tentar quebrar as nossas endogenias e dialogar com outros setores. Acho que isso vai enriquecer nossa visão crítica de si como setor, mas também no norte-sul, de novo, com altivez, com esse espírito antropofágico que a gente tem inspiração de sobra para nos dar, e permitir, eu acho, a gente participar com
uma parte desse repertório de pensar a cultura de maneira muito interessante. Eu gosto muito do que você está dizendo e acho que a gente também tem que ter essa audácia de enfrentar as narrativas hegemônicas. Sem querer aqui ser uma estudante de 17 anos, até porque já não tenho exatamente essa idade, tenho alguns anos a mais, mas, na verdade, outro dia eu tive, semana passada, eu acho que eu tive num seminário, num debate com várias cidades portuguesas, e era um debate sobre cidades inteligentes. Me convidaram, uma empresa chamada Territórios Criativos, eu fui com muito prazer, eu não sei se já cheguei a te dizer, Luiz Antônio, mas a empresa Territórios Criativos, que hoje é uma empresa que trabalha aqui com startups, projetos de inovação de cidades, né? Ela nasce do plano da SEC do Brasil. Prova que eles também lá fazem a antropofagia deles, né? Eles viram lá o nosso plano, na época eu dialoguei muito com um jovem empreendedor, uma liderança, o Luiz Martins, um cara muito bacana, e ele falou, são dos princípios da SEC que nasce a Territórios Criativos, que hoje está fazendo o maior sucesso. Eles trabalham com setores criativos, né? E com essa ideia de cidades inteligentes. Eu acho que eu entrei no debate, eu falei, Luiz, não me chama. Ele quis chamar, e eu já entrei meio que destruindo a ideia de cidades inteligentes, porque eu acho que, às vezes, exatamente essas narrativas, elas viram, digamos assim, consensos, não é, Carlos e Luiz? Consensos. E são falsos consensos. O que é uma cidade inteligente? Não, uma cidade tem uma infraestrutura tecnológica que está cada vez mais aberta, a internet das coisas. E aí se reúnem várias palavras, e eu comecei dizendo assim, antes da pandemia, bem pertinho, eu estava em Portugal. Em janeiro, eu fui visitar minha filha que mora em Portugal. E eu comecei a sentir frio, e era janeiro, era inverno, e eu estava no Porto. E como uma boa professora, eu falei para minha filha, eu vou pesquisar um pouco sobre isso. Eu estou achando frio demais, essas casas não têm calefação. E eu fui ver a questão da energia, do uso da energia nos meses de inverno, outono e inverno em Portugal, e descobri que é um país que passa frio. Que grande parte da população não tem como pagar sua conta de luz. E aí eu digo, que diabo é isso? Bem cearensemente, que eu não disse isso lá, estou dizendo para vocês dois. Que cidade inteligente que nós estamos aqui defendendo, quando a gente não consegue dar qualidade de vida, não é? Para cidades, de uma forma a permitir que pessoas de uma idade avançada, porque sentir frio no inverno é uma das coisas mais horrorosas que existem, né? Então, é aí que a gente, de uma certa forma, destrói aquela construção e aquela narrativa, né? que todo mundo estava preparado, e aí eu entrei um pouco nessa discussão. E aí entrou Algarve, entraram cidades, e todo mundo disse, realmente nós precisamos, muito interessante sua colocação. Eu não sei se eu incomodei mais, criei constrangimentos maiores do que eles gostaram realmente de mim. Mas no final disseram, então vamos fazer um debate. Eu disse, porque eu penso que para a gente definir cidade inteligente, a gente precisa ir além dessa visão, digamos assim, dessa visão de tecnologia, não é? De que é uma visão assim hegemônica. E aí se tem esse filósofo chinês que eu andei lendo, e eu estou até animada com ele, o André Lemos que faz a apresentação. Vocês já viram o livro Tecnodiversidade, desse filósofo chinês chamado Yuki Hui? E eu peguei o livrinho, está até aqui do meu lado, é um filósofo, viu? Filósofo chinês, né? E ele, na apresentação, o André faz uma apresentação dele, e ele escreve aqui o começo, ele diz assim, nós precisamos de muitas cosmotécnicas, né? A diversidade, ela só deve existir para estar a serviço dessa diversidade de cosmovisões, de cosmogonias, de cosmotécnicas. Essa visão de uma tecnologia que vai criar padrões de cidade, essa visão, não é? Que é hegemônica, que é construtora de um consenso sobre o qual ninguém pode discutir cidade inteligente, ninguém pode discutir. Pois o Yuki Hui está dizendo que pode e deve, porque aí ele usa esse conceito técnico de diversidade e cita o projeto do Gil, não é? Que era aquele vídeo nas aldeias. Porque aí você tem uma tecnologia que está a favor do território, né? E onde você vai, na verdade, usar a tecnologia do seu jeito. E as tecnologias sociais brasileiras, que a gente tem que falar nelas, que também são tecnologias, né?
Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que esses debates que a gente está fazendo aqui, para quem está nos ouvindo, são provocações para a gente ficar nervoso, estressado, querendo cada vez mais tentar compreender o que está acontecendo. E a gente só pode fazer isso se tiver a universidade do lado, institutos de pesquisa, IBGE, IPEA, viva os observatórios, viva vocês que são pessoas da ponta que estão fazendo isso, que estão... eu tenho grande admiração pelos dois, eu queria aqui fazer a minha declaração aqui, para que todos ouçam, de que é esse perfil de pessoas, né, que tem uma trajetória também no campo público, mas que tem essa preocupação e essa seriedade no fazer e no entregar a informação para ela ser conhecimento, para ela ser... Isso não pode ser feito de forma amadora, isso não pode ter improviso, isso não é brincadeira, né? Isso não pode ser empírico, não é achismo. Então, assim, vocês são, da minha fauna cultural, pessoas assim, né? Animais fundamentais, né? Dois grandes lobos assim que estão em cima de uma colina, né? Olhando para ela, né? E vendo, né? Entendendo e compreendendo e fazendo relações e querendo entender o que passou, o que vai ser feito. Essa ideia de pensar o futuro que Carlos colocou, Luiz também assinou embaixo, de indicadores que abram para o novo, né? E sem perder a lógica e toda a memória, né, do que nós já construímos em termos de pesquisa, de indicadores, de séries históricas. Né? Tudo isso não se perde, mas a gente tem que ser audacioso, como diz o Boaventura. Vamos criar as epistemologias do Sul também. Né? Vamos abrir para a gente também se colocar nessa discussão, porque, terminando aqui a nossa conversa, quando a gente pega os relatórios de economia criativa da UNCTAD, da Unesco, são pobres, são visões com todo respeito e admiração pelo trabalho, mas as metodologias, né, elas ignoram, e quando elas chegam em países como o nosso, a gente é uma linha, né? A música da Jamaica, a Jamaica é uma linha, né? O Brasil com o seu carnaval, né? Ou seja, eles não conseguem, digamos, avançar nessa captura. Então, a gente que capture, porque acho que eles não vão capturar por nós. Essas pesquisas são feitas no Canadá, são terceirizadas pela Unesco, a gente foi atrás de entender, não é, Luiz, como é que aquilo funcionava. Então, é uma estrutura lá muito organizada, e eles fazem esses relatórios, e quando a coisa eles não conseguem ter informação, é um case ali, outro case acolá. A palavra case serve muito, né? Quando a gente não sabe onde colocar são mais caricaturas, né, do cenário cultural do Brasil, da Jamaica. Pois é, de quem quem está fora, não é? Do mainstream, quem está fora do mundo global. Do hemisfério norte. Onde tudo circula, não é? Onde há exatamente esse domínio das indústrias culturais e criativas, e elas estão aí, e pronto. Mas, assim, aí eu fico curiosa, porque eu vejo países ali da Ásia pequenos, né? Bali querendo aparecer, a Indonésia, que tem um potencial incrível, e aí o Caribe, que tem estudado muito essa questão também, que a gente apareça, que os números também sejam, digamos assim, próximos e amigáveis com o que a gente produz e com o que a gente faz, que também merece aparecer nessas estatísticas, né? E não somente os números do velho hemisfério norte. Bom, queridos, foi um prazer, uma alegria. Muito obrigada. Eu espero que todo mundo vá nos assistir e que as pessoas fiquem tão felizes como eu fiquei, tão, enfim, animada e instigada com as falas de vocês. Bacana, Cláudia. Muitíssimo obrigado. Eu aproveito aqui para agradecer novamente a você e a Camille, saudá-las por essa iniciativa tão bela, né, dos podcasts da Tempo de Hermes, e vida longa a Tempo de Hermes. Obrigada, obrigada. Agradeço também, Cláudia. Vida longa, como eu falei, vocês dois me inspiraram, então, grande parte do trabalho, vocês são coautores, sabendo ou não, e para mim é muito bom estar podendo
conversar com esses temas com vocês, que a inspiração nasceu do trabalho que vocês plantaram lá atrás. Bacana, muito obrigada, muito obrigada.